A casa humilde, com o colchão no chão onde a família dormia, foi cenário de um crime assustador. Estela, de apenas 4 anos, teria morrido após ser abusada sexualmente e espancada. O principal suspeito do crime é o pai da criança. O caso é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Segundo testemunhas, Estela ficava em casa aos cuidados do pai todos os dias, enquanto a mãe saía para pedir dinheiro nas ruas. Não bastasse a miséria em que vivia a família, agora a tragédia revela ainda mais como o lar era disfuncional. No boletim de ocorrência, o médico da unidade de pronto atendimento que recebeu o caso da pequena Estela apontou que a criança já deveria estar morta há pelo menos 12 horas quando chegou ao hospital. A mãe disse aos médicos que havia ficado o dia todo fora e que apenas à noite se deu conta que a filha estava deitada, sem roupas, gelada e molhada. As lesões no corpo da criança apontaram para 2 hipóteses da causa da morte: abuso sexual e espancamento. Com apenas 4 anos, a menina apresentava inúmeros sinais de lesão corporal, em especial na face, fratura na dentição com a possibilidade de eventual prática de estupro. Os pais de Estela foram presos em flagrante. A tragédia em família deixou rastros de preocupação, angústia e revolta. A mãe, gritava: com a minha filha não, com a minha filha não. A cidade de Sorocaba, também no interior de São Paulo, foi outro cenário de mais um crime familiar. Em 2021, Ana Carolina Pasquim Nicoletti, de 24 anos, foi encontrada morta dentro do próprio apartamento, com o quarto todo revirado. Eduardo de Freitas, o ex-padrasto da vítima, é o principal suspeito do crime e chegou a ser denunciado pela morte de Ana Carolina. Ele foi preso temporariamente por 60 dias, mas a justiça não decretou a prisão preventiva. Eduardo foi solto mesmo virando réu por homicídio qualificado. Há poucos meses, o advogado foi entrevistado pelo jornalista Roberto Cabrini para tentar esclarecer o porquê desta tragédia familiar. Eduardo, você assassinou sua enteada? Ele inventa personagens, ele faz fakes, ele persegue mesmo. A ex-mulher de Eduardo e mãe de Ana Carolina acusa o advogado, mas Eduardo nega todas as acusações. Eu estou diante de um pedófilo, de um assassino e de um abusador? Está diante de um pai, de um filho e de um cidadão honesto. Ele não é suspeito da morte da Carol, ele é acusado, ele é réu. A questão é que, recentemente, uma nova denúncia surgiu nos processos. Desta vez, a vítima é o neto de Eduardo, uma criança de menos de 3 anos. Segundo o boletim de ocorrência, os pais teriam notado mudanças no comportamento do menino, que teria relatado o abuso aos genitores, após uma visita do avô, Eduardo Freitas. O crime teria ocorrido em 10 de julho, na casa de outro familiar da vítima. A criança foi levada à Santa Casa de Itapeva e o abuso sexual foi confirmado pelos médicos. Mais um crime que dividiu ainda mais os laços familiares de Eduardo, que passou a ser acusado, agora, pelo próprio filho. Eu fiquei uns 2, 3 dias em choque, sabe? Não conseguia acreditar que esse pesadelo estava acontecendo. Como que ele pôde fazer uma maldade dessa com o próprio neto? Para a ex-mulher e o filho de Eduardo, a impunidade aumenta o trauma e a dor. Uma família dividida e devastada pelo rastro de crimes e incertezas. Quero que ele seja preso imediatamente, porque da mesma forma que ele matou a Carol para silenciar ela de uma denúncia de abuso que ela iria fazer, com certeza fazer a mesma coisa com
com os filhos dele. Enquanto minha filha jaz numa sepultura, tá? Ele tá aí, ele tá solto. Um padrasto que teria matado a enteada. Um avô que teria abusado do próprio neto. No outro caso que também mostramos nesta reportagem, um pai que matou a filha depois de estuprá-la. Tragédias assustadoras, revoltantes, mas que infelizmente não param de estampar as manchetes. Quem deveria ser refúgio e proteção tem sido a ameaça mais perigosa. Diante de tudo isso, como proteger a família que segue atacada nesta sociedade de valores tão distorcidos? A pergunta que fica é essa: onde encontrar segurança, refúgio para a sua família? Se, na maioria das vezes, o agressor está dentro de casa, o que fazer? Ora, essa matéria, ela é um reflexo do que está acontecendo na nossa sociedade. Quanto mais distante o ser humano se encontra de Deus, mais nas trevas, na escuridão, ele estará. Por isso, tanta violência doméstica, tantos problemas na família. Por esta razão, a Igreja Universal está vivendo este propósito de fé, o esconderijo do Altíssimo, os últimos 12 domingos do ano de 2023. E você terá a oportunidade, neste domingo, 19 de novembro, de participar conosco desta oração especial pela sua família. Nós temos aqui o Salmo 91, você vai receber um lencinho como esse, e nós estamos determinando que se cumpra este salmo na sua vida. Você que não tem tido paz, as brigas são constantes, os desentendimentos, a família está simplesmente dilacerada. Você está a ponto de se divorciar, você não consegue se entender com seus filhos, muito menos com seu marido, com a sua esposa. E você, filho ou filha, simplesmente decidiu sair de casa porque você já não aguentava mais as brigas. Há sim uma solução, uma saída, um caminho, e este é através da fé. Se você está precisando de ajuda, vamos conversar agora. Entre em contato com a nossa central de atendimentos através do 11 3573 3535 e do 11 3573 3500 para o WhatsApp. Você pode ligar ou então enviar sua mensagem pelo WhatsApp e nós estamos prontos para te ajudar, para te ouvir, para te orientar, para orar por você, dar a você a direção que você vai tomar a fim de vencer todos os desafios que você vem enfrentando na sua família, como aconteceu com a Françoise. Acompanhe. Meu nome é Françoise Santos e eu vim de uma família totalmente desestruturada. Meu pai ele não era alcoólatra, mas ele tinha um vício da bebida. Porém, por causa desse vício, ele acabava que agredia minha mãe fisicamente, né? Tinha a questão da violência doméstica e acabava refletindo em nós, filhos, por conta eles acabavam se desentendendo. Por conta disso, eu cresci uma menina assim muito triste, muito deprimida, que foi na adolescência tentando buscar através de um relacionamento muito jovem, aos 16 anos, acabei que me envolvi, né? Foi o meu primeiro relacionamento. E desse relacionamento eu tive um filho, nós acabamos nos separando e com isso eu tive esse distanciamento do meu primeiro filho. Logo depois, pela minha imaturidade, eu acabei em seguida me envolvendo num segundo relacionamento tentando suprir esse vazio, essa mesma carência. Desse segundo relacionamento foram 16 anos. Desses 16 anos, mais 3 frutos. Eu acabei tendo mais 3 filhos. E por consequência, novamente, o mesmo processo. É como realmente a hereditariedade, né? Novamente as agressões de maneira até mais incisiva, né? Foi até pior. Né, de buscar o sonho da felicidade, o sonho de ser amada, acabou virando uma frustração. Depois do segundo relacionamento, acabei entrando em um terceiro relacionamento e com a ânsia de tentar reunir e estar com a minha família, que esse é o meu sonho. Durou 2 anos e mais uma vez frustrada. Em seguida, tentei novamente na busca de um quarto relacionamento, que mais uma vez foi frustrado. Era aquela busca interior e pessoal minha. Eu queria ser feliz.
Então, por causa das frustrações de 4 relacionamentos, acabei adquirindo depressão. Eu cheguei a ter até desejo de suicídio. Um tempo assim, até mesmo de vergonha, por conta de tudo que aconteceu, de já estar num 4º relacionamento. Isso me deixava mal. Eu já estava no 4º relacionamento e mais uma vez frustrada. Eu cheguei a um ponto de realmente tentar até o suicídio e também, juntamente com os meus filhos, de matar eles e acabar comigo, e achava que ali estaria tudo resolvido, eu ia parar de sofrer. E até que um dia, já ouvia, na televisão, eu acabei aceitando o convite. E desse convite eu vim. Ao chegar aqui no domingo e assistir a reunião, e falava de família. E era tudo que eu mais queria, tudo que eu sempre sonhei, foi ter a minha família do meu lado. E aí eu comecei a obedecer, a fazer os propósitos, mas hoje o resultado é esse. Hoje eu estou com toda a minha família no esconderijo do Altíssimo. A nossa relação, eu resgatei os meus filhos, o filho que se perdeu no passado, eu consegui reencontrá-lo. Hoje sou vó, estou com uma netinha aí, já está vindo a caminho. Então, assim, é uma alegria muito grande, os meus filhos todos juntos, eu casei. O meu esposo, ele tem um ótimo relacionamento com os meus filhos todos. Todo esse relacionamento hoje é em prol de tudo o que eu obedeci, do que eu vivenciei no altar, em propósitos, em votos. Não foi de um dia para a noite, não foi fácil, mas hoje a gente está vivenciando essa paz e toda a resposta de Deus que tem para a nossa vida hoje é fruto da perseverança de continuar no altar buscando pela família no esconderijo do Altíssimo. Eu perdi a única coisa que me restava, que era a liberdade. Eu estava afundado totalmente no crime. Eu queria saber de ficar louco para fugir daquela realidade que eu vivia. Eu não aguentava mais de tanto sofrimento. A mudança de seu familiar parece impossível? Não para quando ele é colocado no esconderijo do Altíssimo. Minha mãe, na época, ela já era há muitos anos, cristã, era da fé. Ela não sabia o que eu tinha se tornado, o monstro que eu tinha me tornado. Só que minha mãe, independente de saber o que estava acontecendo ou não, hoje eu sei que ela estava lutando por mim. Ela lutava ali e sempre procurou fazer tudo para ver, não somente eu, mas como todos os outros filhos dela, bem. Hoje em dia eu me sinto completo, eu sou completo, porque eu tenho Deus vivo dentro de mim. Não importa o passado. Este é o poder da fé quando há uma intercessão pelos nossos familiares. Neste domingo, traga sua família para o esconderijo do Altíssimo, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. 4 relacionamentos. Ela estava em busca da felicidade, mas não conseguiu encontrar. Só encontrou o que queria quando se voltou para Deus. Não foi nos relacionamentos que ela encontrou a realização, a satisfação, a alegria. Foi quando ela decidiu se relacionar com Deus, quando ela abriu as portas do coração para o Senhor Jesus. Aí ele entrou e trouxe a paz e restaurou a família dela e também o 4º casamento que já estava indo à bancarrota. E assim tem sido a vida de milhões de pessoas que têm dado esse passo de fé. E o mesmo pode acontecer com você. Você que é uma pessoa triste, infeliz, você se casou para ser feliz, mas a felicidade não veio com o casamento. Você teve filhos pensando que tendo filhos o relacionamento ia melhorar. Os filhos vieram, mas o relacionamento continuou do mesmo jeito ou até pior. Não está na hora de você dar uma chance para si mesma e buscar na fonte da felicidade, na fonte da paz, quem pode realmente te ajudar? Dê um passo na direção certa. Neste domingo, 19 de novembro, esteja em uma Igreja Universal do Reino de Deus, participe deste propósito de fé, do esconderijo do Altíssimo. Você vai receber o Salmo 91 neste lencinho. Nós vamos ensinar você como fazer uso deste lenço
como um ponto de contato, um despertar da fé, a fim de que o que está escrito aqui torne-se realidade na sua vida. E você não vai pagar absolutamente nada. Se você nos assiste de Florianópolis, você pode participar conosco na Avenida Mauro Ramos, número 1310, aqui no centro da nossa capital. Estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todas as igrejas Universal espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Basta você acessar o site universal.org/localizar. E para você que nos assiste de São Paulo, você pode participar na Universal aí no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, ou em uma igreja universal mais perto da sua casa. Domingo do Esconderijo do Altíssimo. Convide a sua família, traga o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, venha buscar em Deus a proteção que tanto você precisa para o seu lar, para a sua família. E nós estamos vivendo neste mês de novembro, o mês da volta ao paraíso. Domingo agora será o terceiro dos 3 domingos da volta ao paraíso, com a unção sobre os seus olhos. Acompanhe a história do Peterson e a gente já volta falando mais a respeito. Meu nome é Peterson Ferreira. Eu fui fiel a Deus até o ponto que eu comecei a tocar no sagrado. Eu conheci a Igreja Universal e comecei a frequentar as reuniões. Eu passava necessidades, nome sujo, não tinha crédito, não tinha trabalho, vivia desempregado, não sabia o que fazer da minha vida. Uma miséria total. Dali em diante, quando eu conheci a igreja, passei a querer conhecer mais, passei a querer saber quem era esse Deus que falavam, que todo mundo falava que funcionava, que dava resultado. Então eu comecei a ouvir a palavra e comecei a colocar em prática, através da minha fidelidade a Deus em tudo, no sagrado, na obediência, na entrega. Ali eu comecei uma nova história de vida. Eu aprendi como colocar Deus em primeiro lugar. O tempo foi passando e eu fui conquistando. E devido a essas conquistas que eu fui tendo, eu comecei a achar que não precisava mais de Deus. Que Deus não precisava mais da minha fidelidade. Eu poderia continuar a partir daquele momento sozinho, na força do braço. Ali foi o meu erro. Tocava uma vez, daí na outra vez já ficava, será que eu vou devolver hoje? Daí pensava, não preciso. Na outra vez eu toquei, não aconteceu nada, eu não vou devolver também. Através dessa falta de fidelidade a Deus, a minha vida ela começou como uma carreta, ela começou a cair, descer ladeira abaixo. O que eu tinha conquistado, comecei a perder, incluindo dívidas com agiotas, incluindo nome sujo, cheques, protestos, numa situação que eu tinha que contar moedas para poder comprar um ovo. A minha vida ela ficou de portas abertas para tudo que era ruim entrar. Dali só foi decaindo ainda mais. Não acabou, porque eu morava numa casa que eu pagava aluguel, fui despejado. Não tinha, já estava devendo meses de aluguel. Dali, eu fui morar num quartinho dentro do mato. Eu não tinha nem portão nessa casa, tinha umas tiras de arame. Então, dali, eu vi que eu não sabia o que fazer, porque não tinha mais. Eu, com problema de saúde, devendo a agiota, o agiota tinha me dado um dia para me pagar a dívida com ele, senão ia dar cabo da minha vida. Saindo daquele lugar, daquele quartinho ali, eu fui morar na casa da minha mãe, que é o que ela tinha, num quarto onde ela colocava os animais para mim poder não ficar na rua. Minha esposa olhou para mim e falou, só tem uma solução, ou você se volta para Deus, ou cada um vai seguir o seu caminho. Então eu tomei uma atitude, minha esposa falou, vamos para a igreja de volta, você vai se entregar, você vai conversar com o pastor, vai falar tudo o que está acontecendo. Ninguém sabia da nossa situação, só eu, minha esposa, Deus e o travesseiro. Eu passei a me lembrar, numa reunião que eu fui, como eu era
Daí eu decidi voltar ao paraíso. Eu decidi voltar, largar tudo, começar do zero, mas voltar a fazer o que eu fazia desde o começo e ainda muito mais. Eu falei para Deus, não, a partir de hoje, Deus, eu vou me entregar. Não foi fácil, porque foi uma atitude, uma situação que eu tinha que tomar. Dentro de mim não queria, mas eu via que eu precisava. Coloquei Deus no lugar da onde Ele merecia, aonde Ele deveria estar, que era em primeiro lugar. No outro dia eu tinha que pagar o agiota. Deus me deu condição de eu pagar o agiota. Daquele dia eu vi que Deus, não, realmente, se eu voltar 100% para Deus, muito mais Ele vai fazer. E daquele dia em diante eu comecei a ser fiel a Deus novamente. O meu trabalho, Deus começou a honrar, a abençoar. Eu tinha 2 comércios na época, um já tinha perdido, o outro ainda tinha, mas cheio de dívida. Mais sujo do que pau de galinheiro estava aquele comércio. Paguei tudo, não fiquei devendo nada para ninguém. Aquele comércio, Deus, Ele abriu minha visão. Eu não fiquei com aquele comércio, pelo contrário, eu vendi ele ainda. Consegui me desfazer dele, mas com dignidade. E eu voltei a trabalhar na área que eu já estava antes, que eu tinha parado, que era a corretagem. Ali Deus começou a me abençoar mais e mais. Deus foi me dando condição, foi honrando a minha fé, a minha fidelidade. Comecei a conquistar, comprei um outro imóvel. Ali Deus começou a honrar que eu abri a minha empresa. Aquele homem que passava fome, necessidade, começou a fazer viagem que ninguém acreditava. Eu tinha condição ali de fazer qualquer coisa, como hoje. Hoje eu tenho condição. Hoje eu moro num dos melhores bairros. Para quem não tinha condição nem de comprar um imóvel de 100, 200 reais, hoje o meu imóvel é mais de 1 milhão. Então hoje eu posso falar que eu voltei pela fidelidade a Deus, para ser fiel a Deus e para poder honrá-lo ainda mais com a minha fidelidade e nunca mais tocar no sagrado. A maior riqueza que eu tenho não é o apartamento, não é a minha empresa, que hoje eu tenho uma construtora imobiliária, 2 fontes de renda eu tenho, não é essas 2 fontes de renda que eu posso falar, poxa, olha, todo mês eu posso comer o que eu quero, posso ir para onde eu quiser, não tenho limite. Isso não é minha maior riqueza. O carro que eu ando, o carro novo, importado, não é minha maior riqueza. Minha maior riqueza hoje, se eu não tiver nada disso, mas tiver o Espírito Santo que eu tenho dentro de mim, já vale a pena. Depois de tantas escolhas erradas, acumulando ainda mais erros. Você já pensou em chamá-lo? O pai. Não vale a pena. A dor do que se perdeu e a consciência da saudade do que por suas próprias mãos se destruiu. Ah, que saudade. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Deus deseja se reconciliar com o ser humano, que anseia retornar ao paraíso. Aprenda a fazer este caminho de volta. Neste domingo 19 de novembro, o 3º domingo da volta ao paraíso, com a última unção da santificação sobre seus olhos, às 9h30 e 18h, em todos os templos da Universal. O Peterson saiu de uma situação de total vergonha para uma situação de dupla honra. Quando decidiu colocar Deus em primeiro na sua vida. Voltou ao paraíso
e o mesmo pode acontecer com você. Se você quiser saber mais a respeito desta fé que nós estamos ensinando para as pessoas, esteja conosco neste domingo, dia 19. Estaremos realizando a unção sobre os olhos e mostrando para você o caminho de volta ao paraíso. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá de orar em favor de tantos que estão neste momento participando desta oração. Onde quer que essa pessoa esteja, em casa, no trabalho, no hospital, num presídio, o teu poder chega agora para libertar, para abrir o entendimento, para dar força, coragem, disposição para que essa pessoa saia de casa e esteja conosco neste domingo, buscando do Senhor a transformação, a proteção, o livramento e a salvação para a sua vida e toda a sua família. Meu Deus, eu tão somente te peço, desperta a fé dessa pessoa, para que ela tome uma decisão e assim sendo, sua vida venha mudar, pois esta é a tua vontade. Nós ligamos aqui na terra e pela fé é ligado nos céus. E você que crê, diga assim seja, amém e graças a Deus. Agora é com você, dê o seu passo de fé e certamente colocando em prática o que você vai aprender da palavra de Deus, sua vida vai mudar. E neste domingo, dia 19, nós estaremos dando início ao jejum de Daniel, um período de 21 dias que estaremos desligados das notícias seculares, de tudo aquilo que traz ansiedade, medo, preocupação, para que você venha mergulhar na busca ao Espírito Santo, o maior tesouro que Deus pode dar para você. Falaremos mais a respeito do significado e da importância do jejum de Daniel neste domingo, às 7 da manhã, 9h30 da manhã, na concentração de Fé e Milagres e também às 18 horas. Que Deus abençoe a todos e até lá. Imagine-se dentro de um veículo. Olhando para os retrovisores, irá perceber que existem pontos cegos, que se não forem bem conhecidos, poderão causar acidentes gravíssimos. Na vida acontece da mesma forma. E quando você não conhece os seus pontos cegos, acaba vivendo de relacionamento em relacionamento. Conhece até pessoas boas, com quem faz planos de casar, ser feliz, mas quando menos espera, tudo aquilo que achou que estava resolvido dentro de si, volta à tona e mais uma vez precisa enterrar seus sonhos. Se você já cansou de tantas idas e vindas e deseja conhecer a verdadeira raiz dos seus problemas amorosos, participe nesta quinta-feira da série especial de palestras O Revelador da Alma. Mas venha preparado, a verdade irá doer, mas vai resolver os seus problemas de uma vez por todas. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11 3573 3535. A vida não é algo que sempre nos surpreende. Eu vim para Hope Valley para ser professora, mas encontrei muito mais do que isso. Eu posso cuidar dos meus tropeções. Muito obrigada. Você não vai durar um mês em uma cidade como essa. Essa cidade e as pessoas me transformaram. Elas abriram meus olhos para coisas que eu jamais havia imaginado. Tome cuidado. Eu consigo fazer isso.